Então, pessoal, nós vamos precisar de 2 peças de papelão. Essa aqui de 44 por 22 e outra de 22 por 18. A peça de 44 nós vamos dividi-la ao meio e dobrar. Exatamente assim. E a nossa barraca vai ficar nesse formato. Coloquei essa janelinha aqui para ficar mais bonitinha a nossa barraca. Aí vai ficar dessa forma. Eu encapei a base da barraca com um feltro cinza, porque depois a gente pode colocar um tapetinho, alguma coisa assim. Vamos colar somente de um lado, dessa forma. Depois de colada, minha peça ficou assim. Eu encapei a minha barraca por dentro com o feltro branco, para não ficar aparente o papelão. Fiz o formato da janelinha e recortei o buraco que será a janela. Depois de cortado, eu colei no papelão. Ficam umas manchas brancas porque eu antes tinha encapado com papel contact. Mas não vai fazer diferença porque vai ficar por dentro. Agora eu vou fazer a colagem da minha barraca na base. E vou colar somente esses 2 lados. Aqui eu tô usando cola quente para facilitar e ficar bem coladinho. Depois de colado, a minha barraca ficou assim, bem firme. Vocês estão observando que a parte de baixo não encapei ainda. Agora, eu vou pegar um pedaço de tecido. Esse tecido pode ser a cor que vocês quiserem, pode ser a sua escolha. Eu escolhi esse aqui, é um verde bem clarinho. Então, aqui eu vou colar nas 3 partes da minha barraca. Quando for colar, você coloca bem esticadinho para não ficar muito folgado. E aqui vou passar cola nas 3 extremidades da minha barraca. No caso aqui será o fundo, que eu vou colar as 3 partes. Depois de colado, agora eu vou tirar esse excesso de tecido que ficou. Eu vou usar esse tecido aqui para me cobrir toda a minha barraca. Lembrando que você pode colocar o tecido que você quiser. Para fazer o acabamento, eu vou fazer essa barrinha e colocar por cima daquele tecido que eu cortei, o excesso. Depois de colado, eu esqueci que eu tenho que colar o tecido no buraco que eu deixei para a janela. Mas aí vocês podem fazer antes de colar essa parte de cima da barraca, tá, pessoal? Aí eu vou passar cola ao redor de todo o buraquinho que eu deixei para fazer a janela.
Depois de passar a cola, eu vou descer o tecido, esticar bem esticadinho. Que esse aqui é o segredo para ficar bem esticadinho, tá? Eu usei um estilete para abrir o buraco, para ficar mais fácil para cortar com uma tesoura. Eu vou tirar esse excesso aqui para mim poder dobrar para dentro e colar. Corto essa ponta, mas corto um tamanho que dê para me dobrar o tecido para dentro para poder fazer o acabamento. Pronto, colei todas as partes. Agora vou colar a parte da frente. Agora eu vou colocar a parte da frente da minha barraca. Cortei esse triângulo aqui, mas vocês podem deixar o tecido inteiro, porque depois a gente vai tirar os excessos. Essa parte de baixo aqui, a gente vai fazer uma bainha, porque a gente não vai colar ela na barraca, porque ela tem que ficar uma extremidade aberta para a entrada das bonecas. Depois de feita a bainha, ficou assim. Essa parte de baixo aqui, eu não vou colar. Vou colar somente duas partes, as laterais da barraca. Depois de colado, também aqui a gente vai tirar o excesso para não ficar muito tecido sobrando. Agora eu vou dobrar, como fiz a outra parte dos fundos, e vou colar. Depois de colado, ficou assim. Essa parte de baixo, vocês podem ver, vai ficar aberta, assim. O excesso do tecido que a gente colocou na parte de cima da barraca, eu vou colar aqui nos fundos, quer dizer, na parte de baixo da barraca. Tudo coladinho. Olha só como ficou tudo bem bonitinho, bem colado. Agora, nós vamos fazer um corte na parte da frente da barraca. Mas antes, nós vamos fazer a medição para ficar bem certinho. Como ela tem 22 centímetros, eu vou dividir ao meio. Vou fazer uma marcação com 11 centímetros e traçar ao meio. Vou traçar a lápis para não ficar muito marcado. Agora eu corto onde fiz a marcação, com bastante cuidado para não ficar torto, porque senão a entrada vai ficar feia. Vocês observaram que eu não cortei até em cima, deixei um espaço sem corte no topo da barraca. Aqui também eu vou fazer uma bainha para não correr o risco do tecido desfiar. E fica um acabamento bem mais bonitinho na barraca. Vou usar cola. Vocês podem usar cola tecido ou cola quente. Olha só como ficou. Ficou linda já a nossa barraca. Para cobrir a janela, nós vamos precisar de um tecido de 15,5 por 12,5 e um outro pedaço de tecido de 1,5 centímetro de largura por 11 de comprimento. Todos dois a gente vai dobrar ao meio.
Esse tecido aqui para a janela nós vamos dobrar. Vocês podem colar ou costurar, quem tiver máquina de costura. Eu vou costurar as duas peças. Peça costurada, vou desvirar, porque eu vou usar o lado desvirado. Para facilitar, vocês podem pegar um palito de churrasco ou a ponta de um pincel. Eu vou usar esse pincel aqui, que eu não corro o risco de furar o meu tecido. Prontinho, fica dessa forma. Agora nós vamos colocar na janela. Eu fiz esse acabamento com a costura por fora. Vocês podem fazer ou também podem deixar sem fazer mesmo. Para mim colar essa peça aqui na janela da barraca, eu vou fazer uma dobra e vou colar dessa forma aqui, que aí o acabamento fica melhor. A peça mais estreita eu vou colar no centro da barraca, como vocês estão vendo. E a outra, que vai ser a cortina da janela, eu vou colar em cima da outra peça mais estreita, peça menor. Lembrando que a gente tem que fazer uma dobrinha. Essa dobrinha a gente vai colar ao contrário, dessa maneira que eu estou colando. Porque quando a gente enrolar a cortina da janela, fica melhor o acabamento. Para prender a janela, eu vou usar esses dois colchetezinhos aqui. Coloquei nessa peça mais fina. E também coloquei em cima da cortina. Agora eu vou enrolar e vocês vão ver a praticidade que é para poder fixar. Pronto. Ele é de pressão, tá, gente? Eu usei aquele colchetezinho de pressão. Depois desenrola e a barraca está com a cortina da janela. Perfeito. Eu fiz da mesma forma na entrada da barraca. Coloquei um tecido e também coloquei esse botão de pressão. É um botão de pressão, gente. Antes eu não estava sabendo o nome certinho, mas é um botão de pressão. E a nossa barraca ficou pronta. E aí, vocês gostaram?